Muito bem, hoje vamos fazer essa nossa aula 10, né? E dando continuidade ao que estamos discutindo na questão de solução de equações de Laplace nos vários sistemas de coordenadas, né? Nós vamos... comentário. Falar agora sobre separação de variáveis em coordenadas cilíndricas, e ainda estamos resolvendo problemas em que governados, digamos assim, pela equação de Laplace, né? Nós fizemos isso em coordenadas cartesianas, usando separação de variáveis. Analisamos em coordenadas cilíndricas quando o potencial dependia só de duas variáveis, né? Fizemos em coordenadas esféricas, né? Tanto quando o potencial dependia só de rθ, quando dependia de rθφ. Agora vamos ver que tipo de funções aparecem quando tentamos resolver o problema em coordenadas cilíndricas, né? Em três dimensões, né? Porque duas dimensões a gente analisou. Vimos algumas funções, e a gente vai ver que vão surgir aí, na solução, as funções de Bessel, funções especiais. Então a gente vai falar sobre, a gente vai examinar a equação diferencial que governa essas funções, vai ver sobre que condições essas funções têm propriedades de ortogonalidade, né? Vai ver também que podem surgir outras soluções, chamadas funções modificadas de Bessel. E no final a gente vai tocar um pouco nesses dois pontos, né? Mostrar como, no domínio limitado, como é que é uma expansão de funções. A gente vai ter, em vez de uma série, né, vai ter uma mistura entre série e integral, tipo integral de Fourier-Bessel, chama de transformada de Fourier-Bessel. E no final, a gente vai apenas comentar sobre a expansão da função, uma forma de expandir funções inversas, a função inversa em cilíndricas, né? Referências para essa aula, nós temos cálculos mais detalhados nessas notas de aulas 13, 14, 15 e 16, eu creio, acho que 16 também, esqueci de incluir, certo? Na disciplina de eletromagnetismo avançado ministrada anteriormente, tem mais detalhes, certo? Sobre alguns cálculos aqui. Livro do Jackson, né? Sessões 3, 7, 8 e 11, capítulo 3, e o livro do Afken, que trata de funções de Bessel, no capítulo 11. Se nós analisarmos o problema governado por equação de Laplace cilíndrica, né? O potencial depende agora de f e z. O Laplaciano assume essa forma, né? 1 sobre R, DDR, DR, DDR, 1 sobre R2, D2, DF2, D2, DZ2, e novamente usamos a mesma estratégia de separar como produto de três funções, né? E se a gente jogar nessas equações, nessas derivadas, nós podemos organizar as coisas de forma que aparece um termo que só depende de R, né? Esse termo aqui, um termo que só depende de φ, e já separando um termo que depende de z. Mais uma vez, como esses termos dependem só de Rφ e esse termo aqui depende só de z, então a única possibilidade de nós igualarmos as duas quantidades, qualquer que seja Rφ e z, é que ambas sejam constantes, e a gente vai usar a constante de separação inicialmente, né, com o sinal menos ni ao quadrado. Como sempre, né, o ni é um parâmetro que a gente leva ao quadrado para evitar uma raiz futura, né? Essa é a ideia, por isso que sempre se coloca o ni ao quadrado em algumas situações. Então nós geramos para essa equação em z, né, isso igual a isso, então você gera uma equação diferencial já conhecida, né, d2h de z2 para ni real, né? Você tem como solução combinações de exponenciais reais ou de funções hiperbólicas, né?
se você agora bota de volta, iguala isso a menos Ni2, né, e já separa novamente, a gente pode reorganizar as coisas, de forma que você fique de um lado, né, uma função só de R, e do outro lado uma função só de φ. E mais uma vez você tem então que ambas têm de ser constantes para você satisfazer essa igualdade, qualquer que seja Rφ. E aparece aí um segundo alto-valor, né, um alto-valor lambda. O primeiro foi o Ni, agora o lambda. Mais uma vez vamos chamar de lambda ao quadrado, poderia ser mais ou menos, né? Existem implicações de usar um sinal ou outro. Na maioria dos casos, o sinal mais apropriado é o lambda mais, mas pode-se usar também o lambda negativo, certo? O menos lambda 2 aqui, né? Bom, o que acontece? Se eu usar essa constante de separação, você tem uma equação diferencial agora, cuja solução é combinação de funções periódicas seno e cosseno, né? E o fator de escala é o alto-valor lambda, né? E se todo o domínio for permitido, então é necessário que a função potencial se reproduza a cada volta. Então isso só vai acontecer se o lambda for um número inteiro, né? Ok? Incluindo o zero, o seno de zero dá zero, mas o cosseno de zero dá uma função constante. Então é possível também você incluir o caso zero também. Então nós temos aí, com essa escolha, né, primeiro, com a escolha do alto valor Ni, como foi escolhido. Você tem funções hiperbólicas ou exponenciais. E com a escolha da constante de separação para lambda, nós temos agora funções periódicas em φ, e com a possibilidade de você ter números inteiros, dependendo se o domínio de existência do potencial é toda a variação angular, 0 a 2π. E jogando, né, lambda 2 e rearranjando, você tem agora um diferencial, uma constante diferencial na variável R, né, dessa forma. Posso também dividir por R2, né? Isso aqui vai cancelar, que vai ficar 1 sobre R, né? Certo? Aqui vai ficar Ni2, vai cancelar esse R2, vai ficar lambda 2 sobre R2. E, colocando uma forma mais padrão, a gente faz uma mudança de variável, que essa variável x que não tem nada a ver com a variável x de coordenadas cartesianas, né? Então, uma variável, né, independente, chamada de Nr. E se você faz isso, né, então só para a gente ver aqui, você chama x igual a Nr, né? Então, a derivada em relação a R vai ser d dx, dx dr, que é Ni d dx, e assim por diante. A derivada segunda vai ser d dx, que é isso aqui, dx dr, que é Ni, então vai dar Ni2, d2 dx2, né? Além disso, também se quiser, 1 sobre Ni ddr é o ddx, né? Como também 1 sobre Ni2, se for necessário, d2 dr2 é d2 dx2. Né? Então, se a gente olhar para cá, d2 dr2 passa a ser 1 sobre Ni2, passa a ser Ni2 d2 dx2, né? Está aqui. Né? ddr passa a ser Ni ddx, e 1 sobre R é Ni sobre x, né? Então, ddr é Ni ddx, que significa Ni ao quadrado. Ni ao quadrado. Faltou aqui um x, né? Um x aqui, certo? Ni2 sobre x. E aí você tem Ni2, 1 sobre R2, dá Ni2 sobre x2, que é esse termo aqui. Então aqui ficou 1 sobre R2, ficou um Ni2, que é esse Ni2 aqui sobre x2. Né? Então tem esse termo aqui que nós esquecemos.
E nós temos aí, então, a equação diferencial agora parametrizada na variável x, né? Aqui reapareceu o x, né? Do nosso fator. Bom, essa é a equação diferencial de Bessel, né? Conhecida, já bem estudada. E, mais uma vez, a solução dessa equação, como sempre, usa o método de Frobenius, em que a gente assume que F é uma série de potências, né? Em que a potência de mais baixa ordem é x elevado a alfa, né? Isso aqui daria um termo a zero, né? X elevado a alfa. E se a gente joga essa expansão, vai calculando as derivadas e reorganiza, a gente obtém algumas condições, né, para os coeficientes. Né? Essa é a primeira condição, envolvendo a zero. Isso aqui é o A1, no caso, né? Uma segunda condição envolvendo o A1. E uma relação de recorrência, né? Envolvendo os coeficientes deslocados de 2 unidades entre si, certo? Lembrando, né? Só observando aqui. Alfa é um parâmetro que nós não sabemos quem é ainda. É um parâmetro que define a potência de mais baixa ordem, se for positiva, digamos assim, né? Aliás, qualquer que seja o sinal, né? Porque isso aqui vai subindo, é a potência de mais baixa ordem, né? Lambda foi a constante de separação que é associada à variação em φ, certo? Variação em φ associada a esse fator de escala que pode ser inteiro ou não. E Ni foi aquela constante de separação que governa a variação na coordenada z, é o fator de escala que aparece na coordenada z. Então, temos aí, só para a gente não perder o fio da meada, alfa é um parâmetro novo, tem já o lambda e o Ni está lá em algum lugar, está embutido aqui dentro do x, que é Nr, né? Bom, se a zero for não nulo, né, você tem soluções alfa igual a mais ou menos lambda, né? Certo? A zero for não nulo, para zerar essa expressão, alfa tem que ser mais ou menos lambda. Sendo alfa mais ou menos lambda, isso aqui é não nulo, esse termo aqui. E, obrigatoriamente, eu tenho que ter a zero. Se eu escolher, por exemplo, né, a zero diferente de zero, então o A1 tem de ser zero. Né? Da mesma forma, se eu escolher o A1 diferente de zero, eu tenho que ter que lambda igual a mais ou menos lambda igual a mais ou menos alfa mais 1. Né? Ou equivalentemente, alfa igual a mais ou menos lambda menos 1. Né? Fica mais ou menos 1, né? Dá mais ou menos lambda menos 1. E nesse caso, essa igualdade não pode ser zero, esse termo de parênteses, então eu teria que ter a zero igual a zero. Né? Ou seja, eu só posso ter duas situações. Eu não posso ter ambos nulos, porque se isso acontecer também, toda a série vai embora. Né? Então a gente tem que escolher uma situação, ou a zero diferente de zero, e o A1 igual a zero, ou vice-versa. E mais uma vez, essas soluções dão resultados semelhantes. Né? A série de potência vai ser muito semelhante nos dois casos, vai ser a mesma coisa. Né? Então basta estudar um caso desse. Por exemplo, se eu fizer A0 diferente de zero e A1 igual a zero, eu teria uma série começando em alfa igual a mais ou menos lambda, então a série seria mais ou menos dessa forma. X elevado a mais ou menos lambda, e aí você tem A0, x2, etc, x4. Né? Se lambda for inteiro, por exemplo, né? Ou seja, se o domínio da variação em φ for permitido de 0 a 2π, se lambda for inteiro, observe que para lambda ímpar, né, a função é ímpar. Para lambda par, a função, se a gente mudar o sinal de x, é claro, né? Observe que o x, em princípio, não muda de sinal, né? X é Ni vezes R, em princípio, esse Ni é um valor positivo, R é uma variável positiva, mas se eu prolongasse a função, ela seria uma função
par no caso do lambda par, ímpar no caso do lambda ímpar, se lambda for inteiro. É claro que existem situações em que lambda pode não ser inteiro se toda a variação enfim não for permitida. Então, se a gente usa a solução x igual a lambda, né? Desculpe, alfa igual a lambda, mais lambda, né? Aqui. Então, nós temos aí, e se a gente repetir essa relação, começando de A0 até um A de índice par, você vai obter, tá certo? Uma relação de recorrência amarrando o A2J com o A0. Aparece aqui um produtório, né? Certo? De N igual a TJ, só para dar uma olhada aqui, que esse produtório é o produtório, né? N igual a 1 até J, em que J agora é, isso aqui é A2J, né? Você tem A2J é um fator, digamos, um parâmetro de fator de escala aqui, que depende de quem? De J, né? E de lambda, certo? Vezes A0, né? E aparece lá um produtório embaixo, certo? 2 elevado a 2J, J fatorial, e aparece o produtório de lambda mais N, né? Que isso aqui seria o quê, né? De N igual a 1 até J, seria lambda mais 1, lambda mais 2, etc. Lambda mais J menos 1, lambda mais J. Isso nada mais é do que o quê, né? Lambda mais J fatorial, que é o produto de lambda... antes de fazer isso aqui na realidade vamos assumir lambda inteiro, né? Então você pode falar em fatorial de número inteiro, lambda mais J fatorial, dividido pelo lambda fatorial, né? Certo? Daria mais ou menos isso, se lambda for inteiro. Né? Isso aqui seria, no caso, lambda inteiro, né? Lambda igual a m, daria exatamente isso aqui que a gente acabou de falar, m mais j fatorial sobre m fatorial. Se você tiver lambda não inteiro, então uma função que é útil para calcular esse tipo de fatorial com número fracionário é a função gama. Né? Então, observe aqui, gama de x é uma função conhecida, especial também. Vou escrever aqui, tá certo? Gama de x, integral 0 a infinito, t elevado a x menos 1, e elevado a menos t dt. Vou fazer só uma continha rápida aqui. Tem a propriedade que é assim, gama de x mais 1, por exemplo, né? Com a integral de 0 a infinito, t elevado a x, é elevado a menos t dt. Eu posso expressar a gama de x mais 1 em relação à gama de x. Basta integrar isso aqui por partes, chamando u igual a t elevado a x, dv igual a e elevado a menos t dt. Né? Então, du vai ser x tx menos 1, e v vai ser menos e elevado a menos t. Né? Então, eu teria aqui gama de x mais 1 igual a uv de 0 a infinito, t valendo 0 a infinito, né? Isso aqui integral igual a 0 dá 1, mas 0 elevado a x dá 0, né? Menos integral de v deu, menos comendo dá mais integral de v, está aqui, du que está aqui. Então, ficaria assim, o x sai, na realidade. T elevado a x menos 1 é elevado a menos t dt, que é a função gama de x, certo? Então, você tem essa propriedade, gama de x mais 1, isso aqui dá 0, né? É x gama de x, certo? Aqui x pode ser qualquer número, né, fracionário. Se gama for a função fatorial, certo? Se x for um número inteiro, né, gama de 2
é 1 vezes gama de 1, tá certo? Se a gente calcular gama de 1, é a integral de elevado a menos c, que dá 1, né? Gama de 3 dá 2, gama de 2, 2 vezes 1, né? Gama de 4 daria o quê? Daria... isso aqui, gama de 4 vai dar 3 mais 1, vai dar 3 vezes 2 vezes 1, né? Então, gama de n mais 1 é igual a n fatorial, certo? Essa é a propriedade. Então, se você tem um número fracionário, né, então aquele número lá, o produtório, n igual a 1 até j, né, lambda mais j, né, pode ser escrito como gama de lambda mais j mais 1 dividido por gama de lambda mais 1. É muito semelhante à razão entre fatoriais, tá certo? Ou seja, a gente pode expressar, né, em termos de funções de gama, quando você tem número lambda fracionário, em termos de fatoriais, quando você tem números inteiros, tá certo? E com isso, né, nós temos aí a expressão para lambda inteiro você tem razão entre fatoriais, certo? E para lambda não inteiro você tem razão entre as funções de gama, né? O produtório, lembre-se que o produtório está embaixo, por isso que o gama de lambda mais j mais 1 está no denominador e o gama de lambda mais 1 está no numerador. Então, com isso, você tem uma expansão série, né? Você pode calcular essa função para vários valores de x, uma série de potências. As funções de Bessel, do primeiro tipo, são essas que nós acabamos de definir para parâmetro lambda real, né? E elas são calculadas fazendo isso aqui, esse termo aqui, foi fatorado uma parte aqui, fazendo isso aqui igual a 1. Então, você tem aí a função de Bessel de ordem lambda, né, porque depende desse fator, e o argumento x, que é uma série de potências, em que a potência de mais baixa ordem é x elevado a lambda. Né? Se lambda for inteiro, então aparece, ao invés da função gama, aparece o j mais m fatorial, que estava a gama de lambda mais j mais 1, vai ser o fatorial, né, no caso, certo? J mais m fatorial, que é aquela... Gama de x mais 1 é x fatorial, no caso de x inteiro. Então, aparece esse fator, né? E aqui a potência de mais baixa ordem, ou seja, a paridade da função é governada pelo parâmetro m, né? Par ou ímpar. Bom, então essa é uma das soluções. Nós precisamos de duas soluções linearmente independentes, né? Essa segunda solução pode ser obtida de forma simples, né? Se lambda não for inteiro, simplesmente fazendo a segunda possibilidade de solução, né? Certo? Lambda igual a menos lambda, né? Que equivale a dizer lambda igual a alfa, foi um caso, né? Alfa igual a lambda, e outro caso foi lambda igual a menos alfa, né? Então, se eu fizer lambda igual a menos lambda, eu tenho uma segunda solução, se lambda for não inteiro, e pode-se verificar que essas soluções são independentes, né? Então, eu poderia usar duas funções, j lambda j menos lambda, desde que o lambda seja não inteiro, né? E aí você tem funções realmente linearmente independentes. Eu posso resolver o problema com uma combinação linear dessas funções, uma vez que a equação diferencial de segunda ordem. Bom, por outro lado, se lambda for inteiro, essa função não é independente da j lambda, né? Se a gente usar lambda inteiro, e se a gente olhar a relação de recorrência, certo? Com lambda inteiro, né? Então, multiplicando ambos os membros por esse fator, você vai ficar com A2J vezes
esse fator aqui, vou chamar de I mais 2 igual a 2J, certo? Fica A2J, I mais 2, essa soma aqui dá 2J mais alfa, alfa igual a menos M no caso, vai ficar 2J menos M, menos M2 igual a menos AI menos 2, né? Que é 2J menos 2. O que acontece aqui? Quando J for M, isso aqui vai dar 2M menos M dá M ao quadrado, menos M ao quadrado dá zero. Ou seja, A2J é diferente de zero, pode ser diferente de zero, mas A2J menos 2 igual a zero. E a série começa no termo A2M, é o termo de mais baixa ordem, né? Você vai ter então o fator A2M, x elevado a x elevado a 2M, né? Vezes um fator x elevado a menos m, que é a série sempre tem o x elevado a lambda, né? Soma de AI, né? Na verdade, A2J de J igual a zero, infinito, A2J no caso. Não consigo apagar não. A série começa em x elevado a lambda, né? Soma de J igual a zero, infinito, só tem termos pares, quer dizer, coeficientes pares aqui. A2J, x elevado a 2J, né? Então, como lambda vale menos m, né, que dá menos m, e o primeiro termo da série é o termo j igual a m. Os termos anteriores são nulos. Então, aqui vai dar x elevado a 2j vale 2m, né? Certo? 2m menos m dá m. Então, o termo de mais baixa ordem é x elevado a m, que é a mesma coisa que a função de Bessel jm, né? O termo de mais baixa ordem é x elevado a m. Ou seja, quando lambda é inteiro, j menos m, se a gente calcular direitinho, tá certo? Vai ver que j menos m dá uma réplica, na realidade, de jm. Existe essa identidade aqui, j menos m de x é menos m elevado a m, j m de x. Ou seja, essas funções não são independentes, né? Então, um artifício que se faz é você definir uma função de Neumann, né? Essa função de Neumann é definida dessa forma. Essa função pode ser uma segunda função independente, né, da equação diferencial, porque ela é a combinação. Se lambda é não inteiro, isso aqui dá uma combinação linear que é independente, novamente, de j lambda ou de j menos lambda, né? Caso. Você pode usar essa com essa ou essa com essa, tá? Tanto faz. E pode-se mostrar que, no limite que esse lambda tende a zero da função de Neumann, nós geramos funções independentes de Jm, e essas funções, quer dizer, obtidas no limite dessa quantidade aqui, né? Observe quando o lambda é inteiro, né, isso aqui dá... Observe, né, o que acontece no limite? Dá menos, se eu calculasse exatamente, dá menos 1 elevado a m, jm de x, menos j menos m de x. Né? E embaixo você teria seno de mπ. Ora, seno de π dá zero, né? Isso aqui dá zero sobre zero, certo? No limite, né? Quer dizer, se você calcular literalmente, dá zero sobre zero. Né? Porque j menos m é menos 1 elevado a m jm. Isso aqui dá zero, isso aqui dá zero. Né? Agora, no limite, isso aqui tem um limite que é não indeterminado. E esse limite é o que define a função de Bessel de segunda espécie, né? A função y, né? A função de Neumann, aliás, desculpe. A função de Bessel de segunda espécie, né? A função y. J seria a função de Bessel de primeiro tipo e y seria a função Bessel de segundo tipo. Vamos examinar as peculiaridades dessas funções. Funções J
Bom, ambas as funções têm uma propriedade de são oscilatórias, tá certo? Né? Se a gente observar a função J0, ele está falando aqui de umas funções em que o J, o índice é inteiro. Né? A gente vai ver já o que acontece se o índice for não inteiro. Né? Então, vamos analisar primeiro o caso de índices inteiros. Né? Então, nós temos aí, primeiro, a J0 é a única função que tem um valor não nulo, um valor unitário em x igual a zero. Todas as outras, né, são funções que têm raiz zero na origem. E tem um número infinito de raízes. E a amplitude vai caindo, né, à medida que você vai aumentando o valor do argumento. Essas funções têm que propriedade? Elas são finitas na origem, as funções de Bessa do primeiro tipo, são oscilatórias e são finitas para x muito grande. Né? As funções de segunda espécie, por outro lado, elas divergem na origem, né? Quando o argumento dá zero, né, elas divergem, certo? Por quê? Né? Porque você teria aí uma indeterminação, tá certo? Também porque isso aqui vai dar zero, né? O resultado vai dar zero. E você tem um número infinito de raízes e elas divergem na origem, são oscilatórias e são finitas para x muito grande. Essas funções são funções parentes, digamos assim, das funções periódicas, seno e cosseno, só que em propriedades diferentes. A amplitude diminui, a amplitude não é constante. Uma das funções diverge na origem, né? Então tem essas particularidades, certo? As raízes dessas funções de Bessel de primeira espécie têm importância, tanto quanto a raiz da função de Bessel de segunda espécie também. Certo? A gente vai ver já que funções ortogonais são geradas, a gente precisa saber a raiz das funções de Bessel para determinar funções ortogonais no espaço de funções da variável radial. Né? Então, aqui estão algumas raízes. Né? No nosso curso de modelagem, oficina de modelagem e simulação computacional, nós desenvolvemos um algoritmo simples para calcular as n primeiras raízes da função Jm, né, por exemplo. Né? Isso é importante você determinar funções ortogonais, como a gente falou antes. Né? Então, bom, aí você tem também as várias raízes para cada função de segunda espécie. Né? Essa raiz aqui tem uma importância para fibras óticas, né? Isso que determina parâmetros importantes, números mágicos aqui. Né? Então, número V, né, tem a ver com esse 2,405 aqui. Né? Algumas propriedades adicionais dessas funções, essa já mostrou agora há pouco. Existem relações de recorrência, né? Função de Bessel em termos de suas vizinhas, quaisquer que sejam as funções, tá certo? E derivada da função de Bessel em termos de funções vizinhas também. Né? Outra coisa importante é o comportamento assintótico, né? Para x pequeno, isso aqui não é difícil de perceber, né? Isso aqui é o primeiro termo apenas. Para x muito pequeno, o termo dominante numa função de Bessel para m inteiro é o termo de mais baixa ordem, né? Certo? Então, quem domina para x muito pequeno é o x elevado a m. Os outros termos, m mais 2, m mais 4, etc., vão ser desprezíveis em relação a esse termo aqui. Né? Então, a função vai com x elevado a m. J0 vai com x elevado a 0, que dá 1, e depois que dá a função que vale 1 na origem. Certo? Né? 1 sobre 1 zero fatorial, que dá 1. Né? E a função de segunda espécie, ela tem divergência na origem, mas tem um comportamento logarítmico para m igual a 0 e função inversa para m diferente de 0, observando que isso aqui é previsto, né, porque é x elevado a menos m, né, a potência de mais baixa ordem, certo? Se você tem x muito grande, as funções inteiras principalmente, né, comportamento parecido com a função cosseno, só que a amplitude cai com a raiz. Né? Certo?
É importante observar também a raiz dessas funções, né? Se você quiser zerar isso aqui, certo? Função Jm, quando isso aqui dá zero, né, para a gente ter uma ideia, x menos mπ sobre 2 menos π sobre 4 igual a zero, né? É igual a zero, não, desculpa. Igual a, para o cosseno ser zero, tem que ser um múltiplo ímpar, né? Desculpa, 2n mais 1, né? Π sobre 2, né? Tem que ser algo assim, certo? Então aqui você tem, multiplicando por 4, fica 2x menos π 2m mais 1 igual a 2n mais 1 π sobre 2 n inteiro, né? Deixa eu ver se está certo essa conta. 2x menos 2m mais 1π. Então eu teria aqui x igual a os valores de x, né, raízes da função de Bessel para um argumento muito grande, né? Xn, né? Xm da mesma função n, né? Vai dar algo assim, né? Vai dar certo, 2x menos igual a mπ, né? Então vai dar π sobre π, tá certo? 2m mais 1 sobre 2, né? Menos, mais 2n mais 1 sobre 4. Essa coisa aí, certo? Menos π sobre 4, né? Então dá isso aí, certo? Eu posso calcular mais ou menos as raízes do mésima função de Bessel a nésima raiz, usando essa relação aqui. Por exemplo, para m igual a zero, né? Eu tenho a raiz da função de Bessel de ordem zero, vai dar aqui, m igual a zero vai dar 1 meio a π sobre 2, 2 em evidência, né? Vai ficar 1 mais 2n mais 1 sobre 2, né? Que dá n mais 3 meios vezes π sobre 2. N mais 3 meios π sobre 2. Espero que esteja certo essa conta, estou achando meio estranho, mas, bom, só para dar uma ideia que a gente pode calcular a raiz das funções de Bessel para argumento grande, né? Ok? Bom, existe também, como essas funções são parecidas com as funções seno e cosseno, a gente pode fazer combinação linear, né? Tipo exponencial complexa que a gente faz, cosseno mais j seno, né? Cosseno de x mais j seno de x, que dá a exponencial de jx. Da mesma forma, a gente pode também, ou mais ou menos, né? Mais ou menos aqui, pode definir essas funções de Henkel, que são combinações de funções complexas. Às vezes é conveniente o uso dessas funções, tá certo? Isso aqui é só para mostrar algumas propriedades aí dessas funções, né? O fato é que essas funções de Bessel têm propriedades de ortogonalidade, né? Então, se você definir, né, a nésima raiz da função Jm, né? Da função Jm, ou seja, Jm de xm igual a zero, a gente ordena a raiz a partir da primeira, segunda, terceira, etc., observando que as funções Jm, né, deixa eu abrir aqui uma matemática rapidinho.
poder ver. Deixa eu abrir aqui o nosso aplicativo. Tem algumas continhas aqui que a gente pode fazer, certo? Aqui estão as funções de Bessel, de segunda espécie, né? Estou aqui mostrando, por exemplo, né, a função Bessel de argumento. Deixa eu fazer uma função dessa. Algumas funções de Bessel de argumento fracionário, né? Essa aqui, por exemplo, tá certo? É a função J.3, essa função aqui, certo? Esqueci de falar, eu ia mostrar para vocês isso aqui. Quando você tem argumento fracionário, né? J.3, tá certo? De x, né? Observe que ela vai com a raiz, né? Se parece com a raiz quadrada, certo? Né? Na verdade, se eu colocar aqui ponto 5, eu tenho a raiz quadrada, o termo de mais baixa ordem. Né? A J.5, o termo mais baixa ordem é a raiz quadrada, que é a função de Bessel parece a raiz quadrada, né? Para valor pequeno do argumento, né? Eu ia mostrar exatamente o que. Bom, deixa eu ver. Bom, muito bem. Tinha alguma coisa que eu ia mostrar aqui na matemática que eu acabei esquecendo. Já a gente... Vamos ver se a gente lembra. Deixa eu ver. Uma coisa que eu ia calcular. Acho que era... comparar. O que eu queria fazer era comparar, tá certo? Essas aproximações, né? Plotar essas coisas aqui e ver direito. Certo? Vou plotar junto com essa... Vou plotar a aproximação da função de Bessel, né? Para x grande, tá certo? Para ver que dá realmente isso aí, né? Vou pegar só uma função de Bessel aqui, certo? Deixa eu pegar uma dessas funções de Bessel. Deixa eu pegar ela aqui. Essa aqui, certo? Vou mostrar só a aproximação, como é que ela é, né? Em relação... vou fazer só uma função aqui, né? Deixa eu tirar esse table daqui. Pegar uma dessas funções só. Bessel, vou botar essas duas funções, Bessel de x, deixa eu ver qual é a sintaxe mesmo, Bessel, índice primeiro, então de, vou fazer J0, vamos fazer J1, certo, de Z, né, junto com a aproximação dela que está aqui, para essa aproximação 2 sobre a raiz de px, 2 dividido por... Opa! Está aqui 2. Está errado aqui, peraí. 2 dividido por raiz, né? Raiz de π vezes x, π vezes z, no caso, que o argumento que a gente está usando é z, né? Cosseno bolas. Cosseno de x menos, que é o z, menos m, que é 1, né? 1 vezes
1 vezes π sobre 2, 1 vezes π, dividido por 2, menos π sobre 4, né? Menos sobre 4, aí fecha aqui. Z de 0 a 10, vamos fechar aqui, acho que assim dá certo, né? Bom, temos a aproximação, vou aumentar aqui a variação, então, a aproximação é essa aqui que é ruim na origem, né? Porque essa função aqui diverge na origem, a função cosseno, a função de Bessel de ordem 0, aliás, de ordem 1 está aqui, né? Agora, se eu começar a aumentar, observe que a raiz já está próxima, né? A gente pode prever a raiz muito bem já no começo, para a primeira raiz já. A primeira raiz já é bem prevista com aproximação, tá certo? Se eu aumentar aqui minha faixa de variação, eu vou começar a ver essas funções mais parecidas, tá certo? Tá? Eu tenho que aumentar mais um pouquinho. Tá? Ainda tem, mas pelo menos as raízes são bem previstas, né? Essas aproximações servem para a gente calcular de forma razoavelmente precisa as raízes dessas funções, né? Funções de Bessel, né? Então, uma forma de calcular a raiz da função de Bessel é você usar as aproximações, né? Mas só que demora para convergir, né? Vou botar aqui 100. Mesmo assim, ó, as amplitudes não são previstas muito bem, certo? Tá? Okay? Bom, isso eu queria mostrar em termos da aproximação das funções de Bessel, né? Bom, ortogonalidade das funções de Bessel é um tema importante, né? Porque observe que essas funções, sendo oscilatórias, vão ter algum tipo de propriedade de ortogonalidade, elas são originadas em equações, operadores hermitianos, elas têm a forma padrão, né, de uma equação diferencial governada por operadores hermitianos, e por isso as funções, dependendo do contexto, podem ser ortogonais. Mas, se a gente conseguir essa família, considerar essa família de funções, né, Jm de xmn, admitir que xmn é a n-ésima raiz de xm, né, a gente define uma função no espaço R, Jm de xmn R sobre A, e, obviamente, essa função tem nó, né, em R igual a A. E a função Wmn de 0 vai ser 1 se m for igual a 0, isso a gente agora está considerando inteiro, né? Vai ser 0 se m diferente de 0, definindo o espaço, o produto escalar no espaço de funções, né? Espaço que vai de 0 a A, né? A variável radial. Isso aqui é a parte radial do elemento de área, né? De sigma z, se vocês não estão lembrados, é R, dr, dφ, né? Então, naturalmente, aparece integral, um pedaço da integral de superfície aqui, certo? Nessa definição do produto escalar, né? Então, é possível mostrar, não vamos perder tempo com isso, né? Isso aí tem no capítulo 11, lá do Afken, da referência, que essas funções são ortogonais, né? E a condição de ortogonalidade é essa aqui. Então, você, obviamente, com isso, né, sendo essas funções ortogonais, podemos fazer expansão de funções radiais, né, em termos dessas funções baseadas em funções de Bessel, né? Certo? Obviamente, definido esse produto escalar, se eu aplico o produto escalar em ambos os membros, né? Eu venho aqui com W, M, N', certo? Produto escalar com F, né? Observe que isso aqui é expansão na variável, no número N, que é a ordem da raiz. Para cada M, eu tenho uma expansão diferente, como tivemos lá no caso de esférica, né? Então, se eu fizer esse produto escalar, vai aparecer aqui WMN', né? Produto escalar com WMN. E aí eu vou isolar o coeficiente N igual a N'. Né? Daí eu reescrevo de volta em termos de N, eu tenho, então, essa forma de obter o coeficiente da expansão de uma função de R, né? Então, qual a dificuldade de se fazer essa expansão? Bom, eu preciso saber as primeiras raízes, né, da função de Bessel. Há algoritmos
que permitem calcular essas raízes, e com isso a gente tem, ou seja, para eu poder definir, né, as funções ortogonais, eu preciso saber as raízes, né, conjunto de raízes da função de Bessel, certo? Então, por isso que a complicação aparece aí. Então, se você tem... Nós temos o primeiro tipo de solução de problema. Né? Soluções governadas pelas funções de Bessel, tem um tipo de solução que a gente derivou agora há pouco. Em F, você pode ter combinações lineares de funções de primeira espécie e segunda espécie, argumentos fracionários ou inteiros, dependendo do dado domínio, tá certo? Se, né, a função em φ é a função periódica em φ, e a função em z é uma função hiperbólica. Né? Esse é um tipo de solução. E, obviamente, como falamos antes, esse lambda aqui, né, vai ser inteiro se o domínio incluir toda a variação em φ. Né? 0,2π. Muito bem. Bom, olhando... essa combinação de produtos surgiu por causa de um tipo de constante de separação que foi utilizado. Então, voltando à equação diferencial, né, ela estava separada originalmente desse jeito, a função Rφ, a função de z, e isso a gente falou que era constante. Foi escolhida a constante menos Ni2. Né? Bom, se eu escolher a constante Ni2, o que acontece? Bom, o que acontece é que, primeiro, essa equação muda, a equação diferencial aqui muda para D2H, dz2, né? Menos u sobre h igual a menos Ni2. Se escolher Ni2, vai dar mais Ni2H igual a zero, e daí você tem agora a solução, funções periódicas em Z, né? Seno e cosseno. Não há mudança na função em φ, porque foi um segundo autovalor que foi escolhido na constante de separação, que não depende de Ni. Né? Isso aqui é a ordem da função de Bessel, que apareceu lá, tá certo? Então, continua sendo função... Isso aqui está errado, né? Isso aqui é φ, aqui também, tá certo? Função periódica em φ, função periódica em Z, e a solução radial agora obtida fazendo o quê? Como eu mudei o sinal, Ni ao quadrado se transforma em menos Ni ao quadrado, né? É a mesma coisa que eu pegar o Ni e transformar num número imaginário, Jni, com Ni real. Então, isso, lembrando, né, é o argumento que aparece nas funções de Bessel. Né? Você vai ter agora funções de Bessel de argumento imaginário, né, que é o mesmo contexto que existe quando você tem função exponencial real e você pega x e transforma em jx. Né? Uma função real que gera funções hiperbólicas se transforma em função exponencial complexa que gera funções periódicas. Né? Então, nós pegamos o argumento da função de Bessel e multiplicou por jx, então vai mudar o contexto totalmente. Né? E a gente pode definir funções reais, certo? Se a gente for observar a expansão em série, né? Se a gente multiplicar por esse fator aqui, a gente transforma essa quantidade numa função real. Né? Observe que nós temos a potência de mais baixa ordem, xj elevado a lambda, né? Na expansão da função de Bessel, e você tem expansões de x elevado a 2j, certo? Como é 2, né? J ao quadrado dá sempre número positivo ou negativo, mas o j elevado a lambda vai cancelar com esse j elevado a menos lambda, e você tem uma função, então, ou seja, isso vezes j lambda de jx dá uma função real, né, que a gente chama de I. E da mesma forma, a combinação de funções j e y, né, gera a função k, que é a função modificada de Bessel de primeira e segunda espécie. Né, a função I agora vai ter um comportamento exponencial que aumenta, mais ou menos, a exponencial, né?
certo? Várias ordens. Então, essa função diverge para R muito grande, a função modificada I, tá certo? E elas são bem comportadas na origem, né? Elas são parecidas, são parentes das funções exponenciais. Só I0 que vale 1, as outras I's são nulas, né? E M de 0 igual a 0. E para x muito grande, elas se comportam como, mesmo com essa queda aqui, né? Mas isso aqui domina, então são exponenciais crescentes, né? Por outro lado, as funções modificadas K são aquelas que decaem, né? Se divergem na origem, são bem comportadas para R grande e são parentes das funções exponenciais decrescentes. Tanto é que, para argumento grande, elas têm esse comportamento aqui, né? Então, esse segundo tipo de solução gera a combinação de produtos, né? F, uma combinação de I e K, são modificadas. Função periódica na variável φ, isso pode ser inteiro, dependendo do domínio, né? E a função H de Z aqui, né? Função periódica também, certo? Então, dois tipos de soluções em resumo. Tipo 1, funções tradicionais de Bessel, né? Função de Bessel de primeiro e segundo tipo, né? Função periódica em φ, função hiperbólica em Z. Segundo tipo é funções modificadas que não têm oscilação, não têm ortogonalidade aqui nessas funções. Funções periódicas em φ, funções periódicas em Z. E mais uma vez, se todo domínio for permitido, né, os números que aparecem, esse alto valor lambda se torna inteiro, né? Então, como exemplo, né, como é que a gente vai ter solução de problemas tipo 1? Né? Você tem um problema dentro do cilindro em que na tampa de cima, potencial é uma função de duas variáveis, R e φ, né? Embaixo o potencial é zero e na superfície lateral o potencial é zero. Então, isso é um problema tradicional. Então, qualquer que seja a função aqui, qual é a solução aqui dentro? Né? Admitindo a solução tipo 1, que é a que vai funcionar, na realidade, a tipo 2 não funcionaria, fica como exercício, né, mostrar isso, né? Então, observe que a função, como a origem, né, a origem, o eixo Z faz parte da região, as funções y de zero divergem, né? Então, não podem participar da solução. Como todo domínio faz parte da região de interesse, então o lambda se torna inteiro, né? E observe que agora a solução é da forma Jm, né? De Ni vezes Jm de x, que é Ni vezes R, né? A parte radial, né? A parte em φ seria uma combinação asseno, né? De lambda φ. Agora, lambda é esse índice inteiro m, mφ mais b cosseno de mφ. A função em z, se você for olhar, é uma função que é zero em z igual a zero e é não nula em z igual a L. Então, tem que ser uma função hiperbólica seno, né? Porque o seno é hiperbólico de 0 a 0. Então, isso aqui vai dar seno hiperbólico de Ni Z. Então, a combinação que dá a solução é uma combinação de todas as possibilidades, né? Na verdade, antes de botar isso, né? Deixa eu só considerar isso aqui. Mas essa função aqui, o que tem que acontecer com ela? Né? Ela, em Z igual a L, né? Vai ter um valor fixo aqui, vai ter alguma coisa aqui, e em R igual a A, isso aqui tem que ser zero para poder satisfazer a condição de contorno nessa parede, né? Então, o que acontece? Jm de Ni A igual a zero, ou seja, Ni A tem que ser uma raiz da função de Bessel de ordem M, né? Então,
vamos denotar a enésima raiz, xmn, a enésima raiz da função de Bessel de ordem m, e nós então temos aquele conjunto de funções, né, do tipo Jm, ni vale x sobre a, é xmn r sobre a, que são funções que zeram na parede r igual a. Ou seja, eu tenho todas as possíveis combinações de m variando de 0 a infinito, que satisfazem as duas condições de contorno, tanto em z igual a 0 quanto em r igual a. Todas as ordens de raízes vai de 1 até infinito. Então, eu tenho todas as combinações lineares possíveis, seriam algo do tipo soma de n igual a 1 a infinito. Você vai ter o quê? Jm, né? Xmn r sobre a. E aqui vai aparecer o quê? Um AMN, né? Depende de dois índices. Aparece aqui na frente esse seno hiperbólico, né? Seno hiperbólico de ni, mas ni é quem? Xmn sobre a. Então, de xmn z sobre a. E aí a combinação das funções periódicas em φ, AMN, seno de quem? De lambda. Quem é lambda? Lambda igual a m. Seno de m φ mais BNN cosseno de m φ. Então, essa é a solução proposta para o potencial, né? E resta agora, com essa combinação, forçar que isso dê em z igual a L a função dada V de Rφ. Né? Então, em z igual a zero, a gente força que isso dê V, ou seja, V de Rφ. Vou botar assim, tá certo? Para ficar mais simples, soma em Mn. Vai ficar o seno hiperbólico, que é um parâmetro fixo, xmn L sobre A. Isso aqui é a nossa função W, né? Que a gente falou agora há pouco. Wmn. Certo? De R, né? No caso que a gente chamou. Wmn de R é isso aqui, certo? Seno hiperbólico. Vai ficar agora aqui uma função AMN, chamar de U a função seno, ou M de φ, mais BMN, V a função cosseno. E nós temos propriedade de ortogonalidade dessa função aqui e dessas funções no espaço φ. Vamos examinar aqui rapidinho. Aqui está a expansão, que está derivando, tá certo? Já andei até aqui, tá certo? E aí nós temos, forçando a condição de contorno de z igual a L, né? Lembrando que essas funções seno têm ortogonalidade, né? Integral de 0 a 2π da π delta de m', desde que m seja diferente de 0. Né? M igual a 0 dá 0, esse aqui, o resultado, certo? E as funções V, que são as funções cosseno, têm ortogonalidade, inclusive para m igual a 0, que dá 2π, caso contrário, π quando eles são iguais. Né? As funções de Bessel têm aquelas propriedades de ortogonalidade que já derivamos. Então, usando essas propriedades, né? Então, temos aí o produto escalar no espaço bidimensional. Né? Ou seja, essas ortogonalidades, observe que é integração de 0 a 2π em dφ, integração de 0 a A de R dr. Né? Certo? Então, a integral dupla vai ser integral de R dr dφ. Vai ser integral vezes d sigma z. Então, o produto escalar no espaço bidimensional de duas funções de variáveis R e φ vai ser definido, né, dessa forma. Nós estamos trabalhando com funções reais, vai ser só fg. Né?
Definimos a função de duas variáveis, né? Isso aqui, na verdade, aqui é Jm xmn R sobre A vezes seno de mφ. Chamamos de m essa função. Mesma coisa aqui seria cosseno de mφ. Então, as propriedades de ortogonalidade são essas aqui, já usando as duas conjuntamente, certo? Sabendo produto escalar, fica super fácil calcular a expansão, né? Observe que para m igual a zero tem um valor, para m diferente de zero tem outro, e aqui esse produto escalar dá zero, sempre for zero, porque a função seno de zero é zero, né? Então, você calcula fazendo o produto escalar de cada função de base com a função v, que é a função, lembrando, v é a função que aparece na tampa, né? É a função v de duas variáveis. Então, você quer saber esses produtos escalares, então você tem as expressões para os coeficientes da expansão. Ou seja, está resolvendo por qualquer problema em que o potencial é uma função arbitrária e que ele é zero nessa parede e é zero na tampa de baixo. Certo? Então, essa é a solução que aparece como uma solução para o tipo 1. Certo? Da mesma forma, né, um problema um pouco diferente, que a solução tipo 1 não funciona, seria esse problema aqui. Né? Nesse problema, você tem agora uma função potencial em Z. A variação em Z tem duas raízes, tá certo? Tem periodicidade, né, um parâmetro inteiro, lambda inteiro, né, porque a variação de φ é de 0 a 2π, da variável azimutal. E nós temos agora na parede uma função arbitrária de φz. Então, quer dizer que a expansão vai ter que ter função periódica em Z, função periódica em φ. Então, a solução que funcionaria seria a solução tipo 2. A gente só está agora mostrando mais ou menos o resultado que dá, sem fazer muita derivação, vai ficar como exercício para vocês fazerem, chegar nesse resultado. Mas é fácil saber por quê. Né? Você tem a modificada de primeiro tipo, né? Que é aquela que é bem comportada em R igual a zero. Certo? A outra função, a K, ela diverge na origem, então não pode participar, não aparece na solução. E mais uma vez aparecem essas funções aqui, que são periódicas em φ em Z, que são as soluções que apareceram anteriormente. Né? O m de φ seno, Vm de φ seno. Observem que, por que seno? Porque o seno é zero em Z igual a zero, e em Z igual a L, o seno de π dá zero. Então, essa função aqui, ela zera tanto aqui quanto aqui em cima. Né? Não aparece a função cosseno, porque o cosseno de zero dá 1, então não poderia satisfazer o potencial embaixo. Então, pode-se mostrar que a função cosseno não vai aparecer, a constante associada a ela dá zero. E esse é o resultado, e com isso você sabe, é fácil, a propriedade de ortogonalidade dessas funções é conhecida, tanto dessa quanto dessa, então é fácil calcular os coeficientes da expansão. Nós temos essas expressões aí, né, para os coeficientes de expansão para o problema governado pela solução tipo 2. Certo? Muito bem. Para terminar, só mais dois tópicozinhos, né, que são propriedades das funções de Bessel. Uma dessas propriedades é quando você explora a possibilidade, né, ou seja, a gente resolveu o problema no cilindro, né? Esse é um problema que também pode ser resolvido. Né? Eu resolvi um problema que o potencial é dado nessa superfície por uma função, e eu botei o potencial zero embaixo e um potencial aterrado na parede. Né? A gente pode também resolver um problema semelhante e potencial zero em cima, e é uma função de duas variáveis embaixo, vai ser semelhante, só que eu vou deslocar o seno hiperbólico de forma que ele dê zero aqui e dê não nulo aqui embaixo. Né? Isso pode ser feito, certo? Mas a gente quer explorar a possibilidade de permitir que esse cilindro seja infinitamente extenso. A gente quer resolver o problema interior. E a gente quer também explorar a possibilidade de abrir o raio cada vez maior. Ou seja, o que eu quero fazer? Eu quero resolver um problema em que o potencial é conhecido no plano Z igual a zero, com a função de duas variáveis,
Então, conhecendo o potencial aqui, tá certo? Com função das variáveis R e φ, que é a solução, então, dado φ R, φ, 0, quem é φ de R, φz, sabendo que o potencial ele vai para zero no infinito. Então, o que a gente faz aqui? A gente pega uma solução como se fosse num cilindro, certo? E explora a possibilidade de... A gente aumenta esse cilindro. Eu posso, por exemplo, resolver um problema em que o potencial é dado aqui embaixo e fazer um cilindro infinito e dizer que o potencial é zero no infinito. A solução que apareceria seria a exponencial real, né, decrescente, né, para z muito grande. Então, eu poderia satisfazer esse problema usando soluções tipo 1, em que a função em z é exponencialmente decrescente, certo? A função em φ são funções periódicas, né, mφ considerando φ. E a função radial, para zerar o potencial aqui, seria algo desse tipo aqui, né? Só que eu quero aumentar, ou seja, eu quero resolver esse problema. Dado o potencial no plano z igual a zero, ilimitado, quem é o potencial na região z maior que zero. Então, vou pegar esse raio e fazer ele tender a infinito. E observe que o conjunto discreto de combinações de funções de Bessel vai se tornar um conjunto contínuo. E a série de tipo Fourier-Bessel se transforma numa transformada de Fourier-Bessel. Tá? Certo? Então, esse é o problema. Dado φ de R, φ0, quem é φ de R, φz, qualquer que seja z maior que zero, com a constante de contorno, φ de z muito grande, igual a zero, ele faz esse processo limite em que o J aqui tem, né, uma raiz... O argumento da ação de Bessel tem que ser, em R igual a, tem que dar uma raiz, a enésima da raiz de xm. A solução seria algo desse tipo aqui, certo? Exponencial decrescente, função de Bessel que tem uma raiz em R igual a, combinações de seno e cosseno. Quando a gente faz A muito grande, então é essa razão, observe que quando é muito grande, né, quando eu desloco o n de uma unidade, você vai de uma raiz para outra, como é muito grande, o incremento é diferencial. Então, na realidade, redefine essas amplitudes e a soma em n vai se transformar numa integral na variável k. Né? Porque os termos sucessivos variam de muito pequena quantidade. Aqui você vai ter um kr. Né? Então, variando o n de uma unidade, k varia de uma quantidade pequena, ou seja, a variação é contínua. Então, essa soma se transforma numa integral. Xmn sobre A se transforma em k, uma variável k, e a soma é uma integral em dk, e essas amplitudes vão ser funções desse número, que é a função, na realidade, de k. Então, nós ficamos, na realidade, com essa combinação. Uma soma, né, no conjunto discreto de funções seno e cosseno de mφ, e a soma em n, que seria associada à raiz da função de Bessel, né, se transforma agora numa integral, porque esse A é muito grande. Então, você tem, então, essa combinação. Né? E para determinar os coeficientes, agora nós temos funções de K. Né? Tem que determinar essas funções. Que funções são essas? Primeiro, a gente usa a ortogonalidade das funções senoidais. Ou seja, se eu tiver m, lembrando, né, para m diferente de zero, a função seno é não nula, né? Eu multiplico ambos os membros. Aqui está faltando alguma coisa. Não, já fiz a integral. O que foi que a gente fez aqui? A gente multiplicou ambos os membros da equação por seno de m'φ, certo? Seno de m'φ, só para a gente mostrar mais ou menos o roteiro. Com m diferente de zero, porque para m igual a zero, o resultado dá zero. Então, pega o seno de m'φ e integra de 0 a 2π. Em z igual a zero, né? Então, em z igual a zero, certo? Isso aqui vai dar 1, né? Isso aqui vai dar v de rφ. Então, esse aqui vai dar 1, né? Integral em dk, soma. Daí, quando eu faço integro de 0 a 2π ambos os membros, eu tenho a ortogonalidade das funções periódicas. Vou botar aqui de 0 a 2π. Né? Isso aqui vai dar π, né?
para M igual a M'. Então, nós teremos uma primeira relação, observe que vai aparecer Jm de Kr, dk, tá certo? Igual, né, a essa integral aqui, certo? V seno de M' dφ. Esse π veio da ortogonalidade que estava no segundo membro, multiplicando, passou dividindo para cá, né? Observando que a zero de K, para M igual a zero, dá zero esse resultado, porque seno de zero dá zero. Então, a zero de K, nós já sabemos que dá zero, né? Para M igual a zero, a gente pode determinar também os coeficientes B que estão associados a funções cosseno. Nós temos uma integral igual a isso aqui, que pode ser calculado, né? Bom, só falta uma relação para determinar exatamente as funções, certo? Eu tenho B0MM, que é uma relação de completeza que existe uma demonstração extensa para se provar, tá certo? Isso é mais ou menos esperado, né? Completeza das funções de Bessel, né? De argumento contínuo, tá certo? Então, isso aqui pode ser demonstrado, né? Certo? A gente pode simular isso aí e mostrar que dá certo, né? Então, a integral, né, em todo o espaço dessas funções, com argumentos diferentes, da delta de K menos K. Então, o que se faz aqui é integrar ambos os membros, porque observe que o problema é obter esses coeficientes. Eles estão dentro de uma integral. Eles são incógnitas dentro da integral, né? Integral em K. Então, ele integra ambos os membros na variável radial R, certo? Multiplica por um Jm de K'R, né? Ambos os membros. Multiplica por R, e integra ambos os membros em dr, certo? Então, é isso que faz. Quando eu faço isso, vai aparecer a função delta de Dirac, delta de K' menos K, né? E com isso, com essa propriedade, a gente isola, a gente isola, tá certo? O elemento, a M de K, sai da integral, você determina o coeficiente. E aparece o segundo membro, uma integral em que aparece R, dr, dφ, né? Certo? Então, o que a gente faz? Exatamente, integra essas equações, fazendo o quê, né? Multiplica ambos os membros por isso aqui, certo? E integra de zero a infinito e usa a relação de completeza. Então, você tem a solução para os coeficientes AM, A0 dá zero, como eu falei, B0 é diferente, a expressão que tem o 2π, por causa da integral de cosseno de 0 dá 1, né? Integral de 1 vezes 1 de φ de 0 a 2π dá 2π, por isso que aparece o 2π aqui. E para m diferente de 0, você tem um fator de π embaixo. E você tem as expressões para os coeficientes de Fourier, né, da integral de Fourier da expansão de Bessel. Ou seja, com isso, está resolvida a questão. Eu posso resolver, então, tá certo? A solução, então, resumindo aqui, a solução, né, para fz é dado por essa expressão em que A e B são conhecidos, né? Certo? Esses é o que precisa determinar, porque o resto é conhecido. Basta calcular essa soma e essa integral. Tem, então, a função, a solução, né, no espaço Z positivo, certo? Bom, para concluir isso, essa aula, né, a gente vai só falar que, como no caso que a gente desenvolveu em coordenadas esféricas, né, sempre aparece a função inversa como tendo um papel importante, né, na construção de funções de Green, que a gente vai ainda estudar, tá certo? E aparece também na expressão da função potencial, né, entre outras coisas. Certo? E expandir essa função nas várias bases de funções é importante. A gente mostrou o teorema da adição para harmônicos esféricos, né? E nós temos também uma expansão dessa função em coordenadas cilíndricas, que é essa expressão complicada aqui. Tem uma demonstração detalhada nessas notas de aula, né? Aqui nesse endereço, no nosso curso, né? Eu gostaria mais de não perder muito tempo com essas derivações, né? Então, a gente vai talvez usar uma ou outra dessas relações em algum problema, certo?
Mas isso é um fato importante. Só para a gente ver, né, é parecido com essa integral de Fourier que eu acabei de demonstrar, né? Então, essa é uma possibilidade de expansão. Existem outras, né? Essa é uma delas, utilizando funções modificadas, no caso. Né? Mas essa é uma expansão da função inversa em termos de funções ortogonais. Funções complexas, exponenciais complexas em Z. E aparece aqui a função modificada de primeira espécie e de segunda espécie. E o argumento, né, que aparece é x é o vetor posição que tem as coordenadas RZ e φ que está embutido aqui dentro, e x', R', Z' e φ' que está aqui dentro. Né? E esses argumentos aqui são R menor e R maior, como definimos anteriormente. Né? R menor é o menor, R maior é o maior entre R e R', onde R e R' são as coordenadas radiais associadas aos vetores x e x'. Certo? Bom, então com isso a gente conclui essa aula. A gente já viu praticamente tudo de funções de Bessel, né? Transformar de Fourier-Bessel, como elas podem ser usadas, e depois a gente vai explorar na solução de problemas. Ok? Então ficamos por aqui.